Olá, galerinha! Hoje eu venho com mais uma tag e essa tag se chama Infância. E assim, eu achei super divertido, eu vi a Camila Cabral respondendo e eu corri pra gravar. Claro, ela gravou já faz um tempinho, mas eu precisei gravar porque eu achei muito interessante, muito legal. E eu vou começar. A primeira pergunta é 3 fotos da infância. Gente, foi impossível escolher 3, juro, foi muito impossível escolher 3, porque, sei lá, gente, eu tenho muita foto, quer dizer, todo mundo tem muita foto fofa e que conta muita história, então eu escolhi bem mais que 3. Eu escolhi essa aqui, que é da época que eu tinha, eu acho que uns 3 anos, 4 anos, e nessa época eu dançava balé. E aqui foi numa apresentação que eu fiz e eu não podia deixar de fora porque dança faz parte da minha vida. Eu comecei nessa época e eu parei faz pouco tempo, por preguiçosa mesmo, tá, gente? Essa daqui que eu achei esses dias, no dia que eu estava gravando pra vocês aqui a arrumação do meu quarto, na verdade eu acho que foi minha mãe que acabou achando e deixando aqui em cima da mesa. E foi essa minha prima aqui que tava junto comigo, gravando o vídeo, que vocês vão ver, tipo, total diferença, né? Nós duas somos iguais, eu acho que não mudou nada, na minha opinião, né? Essa daqui foi na minha época da igreja. Aqui eu já tinha, acho que uns 13 anos. Mas assim, eu sou muito menina até hoje, então essa época pra mim também era infância. E aqui tá tipo a turma inteira que a gente andava sempre junto, passeios, finais de semana, a gente marcava pra jogar bola, tipo aqui perto de casa tem uma quadra sintética, a gente alugava e ia jogar bola. Era muito legal esse tempo, muito legal mesmo. E aqui, gente, eu não podia deixar de fora que aqui foi bem na época de escola. Aqui tá eu e uma professora minha. Eu amo essa foto. Amo, que é eu e a tia Marluce. Tia Marluce, se você existir ainda no mundo, um super beijo. Nunca te esqueci. E aqui, gente, eu não achei uma foto minha com ela, mas eu achei da minha mãe com ela, que é a minha professora, a tia Kel. Gente, eu fiquei muito feliz porque esses dias eu tive um sonho com todas as minhas professoras dessa época de prezinho. Eu acho que lá no Nordeste, que eu estudava lá no Nordeste essa época. Eu acho que lá no Nordeste não chama prezinho, mas eu não lembro como chama. Mas elas eram as minhas tias, a tia Marluce, a tia Kel, aqui ela tá grávida, do Marcílio. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu sonhei com elas e eu acabei encontrando elas no Facebook porque o nome dela não é muito comum, né? Então eu encontrei a tia Kel, um beijo tia Kel. Eu queria muito ter achado uma foto minha com você, mas eu procurei e não achei. E como eu ainda estou muito resfriada, não dava pra mim ficar revirando aquelas fotos cheias com cheiro de guardado, porque eu sou alérgica, senão eu não vou melhorar nunca, né? Eu também separei essa que eu tinha 9 anos. Gente, essa foto foi no dia que eu quebrei meus 3 dentes. E assim, foi uma época que marcou bastante minha vida. Aqui é o tio Francisco, que ele é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Beijo, tio. Aqui é a Tayane, minha prima. Tayane, não me mate por essa foto. E aqui é a Thaís, a minha prima que casou, tem um vlog do casamento dela. E aqui, gente, é o Tony, nosso falecido cachorro, gente. A gente morava no mesmo quintal, elas moravam na casa da frente, eu morava na casa do fundo. Então, assim, a maior parte da minha infância foi com elas. Eu morei lá por 12 anos, então elas fazem parte da minha vida, com certeza. E essa daqui, eu separei porque eu vi meu primo aqui, gente, e ele hoje é totalmente diferente. Essa foto aqui eu tô no mercado, no supermercado dos meus tios. Essa daqui é minha tia, irmã do meu pai, que é casada com o irmão da minha mãe. Olha que lindo, né? E aqui tô eu, pequenininha, e esse daqui é meu primo, Nai. E aqui ele tá muito só o osso. Hoje ele é mais cheinho, não é gordo, mas ele é bem mais cheinho. Então, tipo, se a noiva, a esposa dele estiver vendo, aqui ó como era o magricelo do seu marido.
Então, essa foi a primeira pergunta, já muito demorada. A segunda, uma memória boa da infância. Eu tenho várias memórias boas. Uma das memórias boas é que todas as férias, nessa casa que eu morei por 12 anos, eu e minha prima Tayane, a gente lá tinha um quartinho e a gente pegava os meus brinquedos e os dela de Barbie e a gente montava a nossa casinha da Barbie. Mas assim, o quarto inteiro, o chão inteiro era espalhado de brinquedos e assim, era muito legal. Outra lembrança da minha infância que eu tenho muito, que esse meu primo Nai, o Marcelo da foto, quando eu era criança que eu morava lá em Natal, eu não podia ver ele desde bebê, assim, desde os 3 anos de idade. Ele tinha uma bicicleta e eu queria andar na garupa. Quando a gente foi crescendo, ele comprou uma moto, eu queria estar na garupa da moto. Eu sempre fui muito grudada com ele na infância, eu sempre fui muito ciumenta. E sempre quando ele arranjava uma namorada, eu falava pra ele, já fala pra ela que tem que passar pelo teste da prima ciumenta. E assim, a atual esposa dele passou no teste, eu gosto muito dela. Beijo, Michelle. E é isso aí. Próxima. Um cheiro da infância. Gente, eu juro que eu pensei nessa resposta, mas assim, um cheiro da infância, eu não sei o que, tipo, cheiro e lembro da minha infância. Mas se eu tivesse que escolher, seria um perfume que eu usava na época da infância, que era do Snoopy. Era verdinho e tinha o Snoopy, era esse perfume que eu usava. E era um cheiro muito de bebê e eu gosto muito. Quarta pergunta, uma brincadeira preferida na infância. Nossa, eu era pessoa de criar brincadeiras, eu adorava brincar. Mas assim, eu acho que o que eu mais brinquei assim na infância foi de boneca, né, de Barbie. Com certeza era a que eu mais gostava, mas também, deixa eu ver. É isso, brincar de boneca. Quinta pergunta, um desenho preferido da infância. Então, eu assisti muitos desenhos que eu gostava muito, mas assim, eu acho que não é um desenho, era de personagem, mas era coisa de criança, que era o Power Rangers. Gente, eu lembro como hoje, nessa época da tia Kel, da tia Marluce, tia Francilúcia, tia Lili, que era a diretora da escola, eu lembro o nome das tias, viu? Então, assim, como faz muito tempo, gente, eu lembro o nome das tias e elas moram em Natal, eu acredito que ainda moram. A tia Kel eu sei que mora, porque eu reatei o contato com ela, mas as outras eu não faço ideia, tia Lili e tal, até porque eu muito tempo que eu não vou lá. A escola, nem sei se ainda é uma escola lá onde eu estudava, então eu não tenho mais contato. Mas assim, eu lembro que eu sou muito alérgica e eu tenho alergia a pó. E na hora do intervalo, tinha um parquinho e o parquinho era areia no chão. E eu não podia ficar lá, porque senão eu resfriava sempre direto. Então na hora do intervalo, do recreio, né, na época era recreio, minha mãe ia, me buscava, porque assim, eu morava quase em frente à escola. Então minha mãe ia, me buscava, e aí quando eu voltar, aí eu ia pra casa, aí minha mãe já tava com a minha vitamina de banana, mamão e maçã prontinha na minha mamadeira. Eu deitava era tipo por volta da meio-dia, porque eu estudava em período integral. E era por volta da meio-dia, mais ou menos, aí passava Power Rangers, eu ficava deitada, assistindo Power Rangers. Eu lembro que eu deitava sempre, tipo, eu ficava olhando meio de lado pra televisão, e aí, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas às vezes eu voltava assim, até o olho doía, assim, porque eu ficava olhando meio de lado com a minha madeira, assim. Então, assim, é um desenho que eu lembro que eu assistia muito. Uma história engraçada da infância. Gente, a minha infância foi a infância mais engraçada que eu já vi na vida. Porque assim, se eu for parar pra contar, eu tenho que fazer um vídeo só pra contar as coisas engraçadas. Mas assim, o legal é meus pais contando, porque eles, principalmente meu pai, que meu pai é o maior comediante do mundo. Mas assim, uma coisa que eu lembro vagamente, mas meu pai conta e é muito engraçado, é que quando eu era criança, meu pai... Eu tava brincando com uma réplica que meu pai tinha de uma Williams, eu brincando no chão, que eu sempre gostei de brincar de carrinho. E a gente lá em Natal também. E lá em Natal, chegou a testemunha de Jeová, assim, na casa da gente. Meu pai mandou entrar e tal. E aí, eles começaram a conversar com meu pai sobre a Bíblia e tal. E eu sentada no chão brincando. Aí eles perguntaram pro meu pai: vocês sabem quem é Adão e Eva?
Aí eu, muito ligeirinha, peguei e respondi: sei sim, são os meus tios, moram lá no interior. Porque eu tenho um tio que se chama Adão e tenho uma tia que se chama Eva. Então, na minha inocência de criança, que eu tinha 3 aninhos, ela estava se referindo aos meus tios. Isso é uma das, mas eu não vou contar todas, porque senão é uma infinidade de histórias. O que você queria ser na infância? Bem, gente, eu sou uma pessoa, tipo, muito indecisa. Eu já quis ser bailarina, porque eu realmente dancei até os meus 20 e tantos anos eu dançava. Então, assim, eu queria ser bailarina, depois eu queria ser dentista, por muito tempo eu quis ser dentista. Aí depois eu desisti, aí depois eu só fui decidir o que eu queria fazer quando eu fiz o curso técnico, que aí eu optei por fazer engenharia. Como você era na escola? Gente, eu sempre fui aluna nota 10, sempre. Eu lembro que eu levei uma nota vermelha quando eu tava na 8ª série, a professora falou assim: olha, dava pra você ter se esforçado, ficado pelo menos na média, mas eu acho que foi bom pra daqui pra frente você não continuar mais assim. Eu só não levei bronca dos meus pais na época, porque meu pai também estudava e meu pai também tinha levado uma nota vermelha. Então eu fui aliviada daquela vez e aí eu não levei mais nota vermelha, eu sempre fui aluna boa. Aí quando eu entrei na faculdade, que eu brinco até hoje, eu falo assim: gente, eu entrei na faculdade e fiquei burra, porque eu nunca sofri tanto pra ficar na média, porque eu fazia engenharia, tipo, engenharia é muito difícil. Ai, gente, vamos abafar o caso, porque eu entro em depressão falando isso. Como você era na escola? Não, já foi. Qual o seu medo na infância? Ai, gente, eu não sei o medo que eu tinha na infância, assim. Eu era muito tagarela, assim, ou era muito de enfrentar as coisas, assim. Eu não tinha muito medo de nada, assim, de muita coisa. Tal. Não sei, eu era muito aventureira. Eu não tinha medo de escuro, essas coisas, assim, eu não tinha medo. Mas eu lembro que eu dormia num quarto, assim, tinha a minha janela, em cima tinha umas partezinhas de vidro, e eu lembro que aí tem uma árvore do lado de fora, às vezes batia o vento, assim, à noite, e a luz vinha, assim, aí parecia que tinha umas mãozinhas, assim, e às vezes eu ficava imaginando, com aquela imaginação fértil de criança. Com quantos anos você começou a se interessar pelo universo feminino? Então, eu acho que foi bem quase esses dias, praticamente. Porque assim, eu acho que eu devia ter de 18 para 20 anos, foi na época que eu comecei a me interessar mais em arrumar o cabelo, em passar maquiagem, em estar, tipo, mais arrumadinha, mas eu sempre fui muito relaxada, eu não gostava de passar maquiagem. Minha maquiagem era passar lápis no olho e um gloss, só. Eu não gostava de ficar maquiada, eu nunca fui de ir pra escola maquiada. Então, é isso, gente. Essa foi a tag. Mas eu gostei muito de responder ela porque eu lembrei muita coisa da minha infância. Eu queria muito poder compartilhar mais com vocês, mas assim, seria muito cansativo ver um vídeo tão longo. Então, eu tentei resumir ao máximo. Um super beijo pra vocês. Curte o vídeo, inscreve no meu canal para continuar acompanhando as tags, os vídeos, as dicas. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais!